Nos últimos anos, nós temos ouvido na boca do povo a palavra propósito. As pessoas elas se acostumaram a falar a respeito de propósito sem ao menos saber o que significa propósito. E nós vemos pessoas vivendo as suas próprias vontades e dizendo que este é o propósito do Senhor. Existe um número cada vez mais crescente de cristãos e não cristãos falando a todo tempo que estão vivendo um propósito de Deus. Mas será que de fato o que elas estão vivendo e experimentando é o propósito de Deus para a vida delas? Desde que Deus criou o mundo, o Senhor entregou nas nossas mãos o livre-arbítrio. Isso significa que eu e você podemos decidir aquilo que queremos viver nas nossas vidas. Deus não tira de nós o direito de escolher aquilo que nós queremos experimentar, aquilo que nós queremos fazer e aquilo que nós queremos viver. Deus ele não é como alguém controlando bonecos como marionete e obrigando essas pessoas a fazerem a sua vontade. Deus não age dessa maneira. E precisamos entender que grande parte daquilo que nós fazemos na nossa vida não é o propósito de Deus. Às vezes é apenas escolha própria que nós estamos fazendo. Você sabia que pessoas que ainda não nasceram de novo, elas não estão vivendo o propósito de Deus? Eu sei que esse tipo de fala é uma fala extremamente agressiva e parece que vem com um tom de superioridade, mas não, a palavra de Deus deixa bem claro a respeito de propósito de Deus. E para viver o propósito de Deus, nós precisamos estar em Cristo Jesus. Quando o homem nasce, Deus tem um plano para essa pessoa. E Deus deseja e espera que esse alguém viva o propósito de Deus para a vida dele. Só que todos aqueles que nascem, eles precisarão um dia decidirem receber Jesus como seu único e suficiente Salvador para receber o perdão de seus pecados e receber essa nova vida espiritual que Deus nos entrega no momento em que nós nos convertemos e recebemos a Jesus como nosso Salvador. No momento em que nós somos ligados a Deus novamente através de Jesus Cristo, aí sim nós podemos viver esse propósito de Deus para as nossas vidas. Antes disso, o ser humano, ele vive as suas vontades, as suas emoções, seus desejos, seus planos, seus projetos, seus próprios sonhos, tudo aquilo que ele mesmo designou, tudo aquilo que ele mesmo buscou, tudo aquilo que ele mesmo cultivou. Esse homem, longe de Jesus, ele está vivendo a sua própria vontade, ele não está vivendo o propósito de Deus. Porque só é possível viver o propósito de Deus depois que nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Ok, depois que você nasceu de novo, você já recebeu Jesus, você entregou sua vida para o Senhor, você nasceu de novo, agora você é uma nova criatura e abriu-se uma possibilidade de você viver o plano de Deus, o propósito de Deus para a sua vida. Aquilo que Deus havia sonhado antes de que você nascesse, antes da formação do mundo, aquilo que ele sonhou para você viver, agora você tem a possibilidade de viver isso. E eu volto a lembrar você de que mesmo que você tenha nascido de novo, isso não significa que automaticamente você vai passar a viver o propósito de Deus para sua vida. Porque não é porque você escolheu Jesus como seu Senhor que você vai agora ser controlado por Deus. Deus não tira o controle de você. Então agora você tem essa oportunidade de escolher viver o propósito de Deus para você ou continuar salvo em Cristo Jesus, mas fazendo sua própria vontade no tocante a seus planos, seus sonhos, seus projetos, em relação a isso que eu estou dizendo. Hoje você precisa entender que para viver o propósito de Deus para sua vida, de maneira consciente, você precisa escolher viver esse propósito. Você precisa decidir diante de Deus, viver o plano de Deus para a sua vida. Vamos recapitular? Antes de conhecer o Senhor Jesus, antes de entregar a vida para o Senhor Jesus, não existe possibilidade de alguém viver o propósito de Deus para a vida dele, ok? Depois que você conheceu o Senhor Jesus, já entregou a vida para ele, já nasceu de novo, agora abriu a oportunidade de você viver esse propósito de Deus para sua vida. E agora está diante de você a decisão a ser tomada. Eu quero viver o propósito de Deus para minha vida ou não? Está em suas mãos decidir isso. Não é porque alguém é um cristão, não é porque alguém nasceu de novo, que significa que tudo que está acontecendo na vida dela é o plano de Deus para a vida dela. Porque eu conheço muitos cristãos que já nasceram de novo, amam o Senhor,
são salvos, né? Vivem uma vida de obediência, só que não estão experimentando o propósito de Deus para a vida deles no tocante a seus planos, suas metas, seus sonhos. O chamado de Deus não foi aceito por eles. Então eles estão ali, congregando, obedecendo a Deus, mas não entraram nesse lugar onde a vontade soberana de Deus vem sobre a vontade humana e toma todas as áreas da vida dele. Então, a partir do momento que alguém decide deixar essa vontade de Deus soberana vir consumir todas as áreas da vida desse alguém que decidiu amar o Senhor, essa pessoa então passa a viver o propósito de Deus para a vida dela. E agora já não é mais ela. Agora é Deus direcionando tudo na vida dela. Hoje você precisa tomar uma decisão consciente. Para analisar a sua vida. Será que você não está vivendo a sua própria vontade falando que é o propósito de Deus? Será que algum dia nessa jornada cristã, falando agora para você que já nasceu de novo, será que algum dia durante essa jornada cristã sua você tomou essa decisão e disse: Deus, não quero mais planejar e viver os meus próprios planos. Não quero mais sonhar a partir daquilo que eu acho que é o melhor para mim. Se você ainda não fez esse tipo de oração, eu convido você a fazer isso hoje. A palavra do Senhor diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e sequer chegou ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas para que essa verdade se cumpra sobre a sua vida, para que você experimente tudo isso, você precisa decidir conscientemente, todos os dias, viver o propósito de Deus para a sua vida. E em cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas, há muita satisfação. Ali você vai encontrar alegria, satisfação, disposição, propósito para viver realmente. O Espírito Santo de Deus está convidando você a fazer esse tipo de entrega hoje. Talvez as coisas estão dando errado na sua vida e você não sabe por quê. E aqui eu abro um parênteses para dizer que nem tudo que está dando certo significa que Deus está no negócio. E nem tudo que está dando errado não significa que Deus não está lá. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Fechando parênteses, entenda, talvez você está vivendo uma vida baseada nos seus planos, nas suas metas, nos seus sonhos. E hoje o Espírito Santo de Deus está convidando você para viver os sonhos de Deus que são maiores do que os seus. Para viver o propósito que Deus já havia sonhado para você, planejado para você antes do seu nascimento. Mas você precisa tomar uma decisão. E se esse é o desejo do seu coração, tomar essa decisão, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos nesse momento e nós vamos orar juntos, pedindo para que o Senhor venha conduzir você, para você viver esse propósito soberano de Deus para a sua vida. Amém? Pai, eu coloco diante do Senhor todas as pessoas que estão ouvindo esse vídeo nesse momento, estão assistindo, Pai. Esse conselho simples, mas ao mesmo tempo profundo. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor visite essas pessoas e se eles estão decidindo, Pai, no seu coração, nos seus corações, viver o propósito do Senhor para a vida deles, eu oro para que o Senhor venha conduzir esses corações. Que todas as áreas da vida deles, ó Pai, sejam revolucionadas pelo propósito do Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor possa fechar todas as portas que se abriram que não eram da tua vontade. E que o Senhor possa abrir portas que verdadeiramente os levem a viver o propósito do Senhor para a vida deles. Como ser humano, como família, como igreja, em todas as áreas da sociedade, que eles possam encontrar o propósito do Senhor para a vida deles e que eles sejam eficazes, ó Pai, na obediência a esse propósito que é soberano. Eu abençoo essa vida, que ele receba, que esse que está me ouvindo nesse momento receba a clareza necessária para obedecer ao Senhor e deixar aquilo que não é da tua vontade, para que eles possam viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sobre a vida deles. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Que o Espírito Santo de Deus possa conduzir você e que você experimente as maravilhas de cumprir o propósito chamado de Deus
para a sua vida, nessa vida, que essa vida é a vida que nós temos, até nós estarmos com o Senhor na eternidade. Amém? Que Deus abençoe você, e se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, deixar o seu comentário, compartilhar com seus amigos e se inscreva também, tá bom? Deus abençoe e até a semana que vem, se Deus permitir.